Queridos amigos da TV Cidade, que alegria, que prazer a sua presença aqui comigo no nosso programa Filosofia para a Vida. A filosofia aplicada ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano. E hoje temos aqui o grande prazer de receber ela, que deu aulas por muitos anos na Faculdade Leoniana e muito amada pelos alunos, né? Ela que tem ali a disciplina da psicologia. E eu me recordo que os alunos gostavam muito da disciplina, até porque era possível aplicar a disciplina na vida, né, de cada um deles. Estou falando da professora Zélia, né, que muito nos orgulha estando hoje aqui no nosso programa. Professora Zélia, muito obrigado pela sua presença, que a senhora possa estar bem conosco hoje aqui. Eu que agradeço o convite e também estou feliz de estar aqui. Muito bem. Professora Zélia, vamos começar então falando sobre o desejo. Nós estamos hoje numa sociedade em que nos parece que a técnica e a própria cultura do nosso tempo, ela vai tentando suprir todos os desejos do ser humano. É quase que se a questão do desejo hoje, para o homem e para a mulher, ele fosse anulado. O que a senhora tem a nos dizer um pouco sobre essa questão do desejo, né, dessa falta que o ser humano traz em si? O senhor tem razão. Hoje tem mesmo muitos motivos para que os jovens, principalmente, não tivessem os desejos, já estivessem satisfeitos com tudo que a internet traz e que essa modernidade traz. Acontece que o desejo nasce justamente de uma falta que é estrutural em nós. Segundo Lacan, nós somos faltantes, porque o nosso inconsciente é estruturado como uma linguagem. E a linguagem, ela tem um limite, ela não consegue carregar o significado que a gente gostaria, o significado profundo das palavras, né? Então, essa falta é estrutural. E a análise do Freud, do Lacan, visa justamente ajudar o sujeito a passar por essa fantasia fundamental, o cenário de um desejo realizado, de uma completude. Por mais que sejam satisfeitos assim, externamente os desejos, existe, como o inconsciente é estruturado como uma linguagem, a linguagem não carrega profundamente esse sentido que a gente gostaria, então a falta é constante, mesmo que todos os desejos externos sejam conseguidos por eles, existe essa falta estrutural. E então fazer com que o sujeito haja a partir do próprio desejo, sabendo que ele vai sempre ter essa angústia. E a angústia, e o fim de uma terapia não seria completar o desejo. O desejo a falta não permite isso. O fim da terapia seria conviver com uma angústia. Saber que é uma condição humana inalterável. Vai sempre existir o desejo, por mais que se proporcione essas situações que eles poderiam ficar felizes, não existe essa completude. A falta é estrutural, então. Faz parte mesmo, então, da condição do ser humano. Muito interessante, professora Zélia, porque a gente vê que, né, em alguns momentos, a psicologia ela dialoga bastante com a filosofia. Porque o Levinas, que é um pensador do século passado, metade do século passado, ele dizia que o desejo é eu querer habitar, né, em um país que eu jamais conheci. Ou seja, essa característica do desejo que a senhora coloca. Ainda que eu conseguisse realizar todos os meus desejos, ainda assim haveria alguma coisa ainda para eu realizar. É como se o ser humano fosse aí um quebra-cabeça com uma peça faltando, é isso, professora? Então, se a gente for pensar
Nos outros autores de psicologia, o Freud dizia que, a teoria do Freud diz que a neurose seria por conta de suprimir os desejos, de ter que viver numa sociedade, né, numa sociedade que não aceita que você libere todos os seus instintos. E então, hoje em dia, a liberação existe e as neuroses continuam. E o Jung diz isso. A partir da idade, da meia-idade, que ele achava que era 35 anos, do nosso início de vida até essa idade, começaria um processo de individuação, que seria do ego ao self. E as teorias que a gente mais leciona e conhece dizem isso, que o ego atrapalha. A gente teria, o Jung diz, o processo de individuação vai do ego ao self. E no ego a gente pensa, se vê separado de tudo. E então esse caminho seria que você chega ao self, que você se sente um com tudo que existe. Então essa situação de separação acabaria. E então o ego não é uma entidade fixa, ele muda constantemente de acordo com as faixas etárias, de acordo com as necessidades, né, as características da gente. Então o Jung diz isso: enquanto você é inconsciente, o seu inconsciente domina a sua vida. E você chama isso de destino. Praticamente todas as teorias, cada uma com a sua linguagem, dizem que a gente tem que fazer aflorar as coisas que estão no inconsciente para a consciência da gente, porque senão o inconsciente vai dominar a nossa vida. Então, eu acho que atualmente existe muito ego funcionando. As pessoas estão sempre em volta da própria história particular delas. As pessoas procuram a terapia justamente porque elas estão presas nos acontecimentos da vida delas. Então, o Jung diz isso. O Viktor Frankl, o autor da logoterapia, ele diz que os clientes dele não tinham neurose por evitar ou suprimir os instintos e pulsões. Eles tinham neuroses que ele chama de neurose noogênica, que seria a falta de um sentido absoluto para a vida. Então as pessoas têm sentidos muito relativos e passageiros. E aí entra no desejo e na falta do Lacan e do Freud, porque desejos relativos e passageiros seriam desejos de relacionamentos muito completos, muito satisfatórios, objetos, dinheiro, passeios, e um objetivo que satisfaria esse sentido da vida seria um desejo que cumprisse um sentido absoluto de vida. E o Viktor Frankl, ele não considera apenas o homem um ser biosocial, psicológico, ele considera o ser humano um ser espiritual. Então esse desejo, esse sentido absoluto teria que ter uma transcendência. E o Jung, acho que nós já falamos do Jung, o Jung que diz isso, que enquanto a gente não fizer o inconsciente se tornar consciente, ele age na vida da gente e faz com que a gente não seja realizável nem feliz até chegar e do ego ao self. Entendi, professora. E quero ver qual o outro que eu poderia citar aqui. O Viktor Frankl, o Freud, o Jung, o Adler. O Adler, que fez uma psicologia individual, ele diz que os seres humanos seriam felizes
se eles tivessem status, se eles tivessem uma situação social muito satisfatória e que vem da infância os problemas, porque ele teve problemas de doença e então o Viktor Frankl disse isso, que os clientes dele nem tinham problemas por sexualidade ou por impulsos suprimidos e não teriam problemas por não serem homens de aparência muito boa, com status e situação social muito satisfatória. E o Viktor Frankl diz que não, que nem os instintos abafados, nem isso aí, nem a inferioridade social, mas os objetivos transcendentes. Interessante, professora. A senhora consegue dar para a gente uma resposta bem completa, né, citando, né, esses autores que são base aí da psicologia. E eu queria lembrar que o Papa Bento XVI, saudosa memória, né, a senhora falava aí dos sentimentos relativos, e o Papa, em uma das suas homilias, ele de fato disse, né, que quem consegue tomar uma decisão que é para a vida inteira, então essa decisão para a vida inteira tem a possibilidade de dar ali um sentido na vida daquela pessoa. E decisões que a gente toma assim para amanhã, né, ou para a semana que vem ou para o mês que vem, são decisões que não agregam ali sentido para a nossa vida. Então, e quando a gente pensa nesses conceitos de natureza humana, então o Freud abordou os instintos e a busca do prazer e o se desviar das tensões. O Viktor Frankl falou do sentido da vida e o Lacan falou da falta do inconsciente estruturado como uma linguagem. E então a gente pensa assim, como as pessoas estão muito em volta do ego, é por isso que elas buscam terapia, buscam religiosidade. Eu vi uma vez uma roda viva, que ainda era Augusto Nunes que fazia, e a Adélia Prado foi lá, e ela disse, uma roda viva de 2014, acho que é 2014, e ela disse isso, que nesse anseio que a gente tem pela transcendência e dessa busca por sentido de vida, ela diz que esse susto de estar vivo, esse mistério desse tamanho da vida que fez com que aparecessem as filosofias, as religiões, as artes, as ciências, a busca dessa... Que mistério é esse que nós estamos... O mistério de estar vivo é muito grande. Isso, eu acho que quando a gente anda atrás disso, querendo saber como que isso começou, por que isso começou, até o que existia antes do Big Bang, o limite da Terra, se eu chegar lá, o que aconteceria comigo? Então ela fala desse assombro diante do mistério da vida. E eu acho que estudar filosofia e psicologia é um sentido transcendente que isso dá um sentido na vida da gente, né? Com certeza, professora. Mesmo já a senhora fala da Adélia Prado, né, da questão do assombro, isso já vem lá da metafísica também do Aristóteles, né, em que ele de fato define a metafísica como esse espanto, esse assombro, essa admiração de uma realidade que eu não consigo abarcar por conta que a senhora dizia, de uma linguagem humana que é bastante limitada. E o nosso inconsciente, né, conforme a senhora também nos ensinava, ele vai estar de acordo com essa linguagem. Então eu achei muito interessante a senhora, né, fazer essa relação da linguagem com o inconsciente. E aí vou lembrar Heidegger, que também é um pensador alemão do século passado, que dizia que a linguagem é a casa do ser. Então é como se toda a nossa realidade dependesse da nossa linguagem. Então nós só conhecemos aquilo que nós falamos. Então, e o senhor sabe que atualmente a física quântica também tem trazido muita clareza para essa busca de sentido. Porque quando a gente fala de ego, o ego não é uma entidade fixa. O ego, ele muda constantemente.
se a gente for pensar, o ego faz parte dele, os nossos sentimentos, nossas necessidades, nossas características. E então, a física quântica está falando muito agora que nós somos energia, que foi, acho que não sei se foi em 1911, que um cientista estourou o núcleo do átomo, que era tido como se fosse um núcleo indivisível, estourou e encontrou as partículas quânticas. Então, e as partículas quânticas são energia. Então, nós somos energia. E o ego, Piaget, por exemplo, estudou as mudanças que ocorrem nas faixas etárias a partir das mudanças do amadurecimento de áreas cerebrais. Então, ele era um biólogo e fez uma epistemologia do desenvolvimento humano baseado na biologia. Mas a educação pegou a teoria dele e aplicou, porque ele estudou que áreas primárias, secundárias e terciárias se desenvolvendo dariam condições de entender conteúdos cada vez mais complexos. Por isso foi utilizada na educação. Então, seria assim, a matéria vai se desenvolvendo, o nosso cérebro, e a consciência vai se fazendo. Mas na física quântica, não. O Max Planck, o pai da física quântica, ele diz que é a consciência que cria a matéria. Então, a consciência cria a matéria e então o mais importante, o ego, então, é feito de coisas relativas e passageiras. Todos nós somos bebês, tivemos necessidades de bebês, interesses e características de bebês, depois de criancinha pré-escolar, depois de adolescentes, depois de adultos jovens, depois de adultos propriamente, e depois de idosos. A cada faixa etária nós temos interesses próprios daquela faixa etária. Então o ego não é uma entidade fixa. Se ele é constituído de sentimentos, pensamentos, emoções e necessidades e características, ele foi mudando. Agora, a nossa consciência, a consciência que o Senhor tem de ser você, nunca vai mudar. Então, o nosso objetivo agora parece ser, a gente sente que a gente se realiza pensando isso, que a nossa consciência exerça a função dela. Ela é estável e definitiva, e o ego é relativo e passageiro. Então, a nossa consciência, ela teria a função de ser uma observadora dos nossos sentimentos. Entendi. Ela teria que ser uma testemunha silenciosa de tudo que acontece dentro de nós. E permanecendo ela mesma. Permanecendo, Então, a partir disso, nós pensamos nesse assombro que a Adélia Parado se referiu nesse programa, que eu não tenho credenciais para falar de Deus, mas é como se a nossa consciência estável e definitiva fosse aquilo que é mais importante na nossa vida. Se a gente fosse dar um valor, podia dizer que é 90% e que os sentimentos relativos e passageiros seriam 10%. Que interessante, professora, porque também nesse ponto tem um diálogo aí da psicologia com a filosofia, porque na clássica explicação do Aristóteles em relação à realidade, ele diz que a realidade é composta da substância e dos acidentes. A substância, ela não passa, ela é essência. Os acidentes passam, né? Então, eu era bebê com os meus acidentes. Hoje eu sou um homem formado com os meus acidentes. Mas sempre fui Gilberto Heleno. Então, isso nunca mudou. Então, é a consciência. Inclusive, eu falei para o senhor que eu vi... às vezes eu leio umas coisas, eu gosto muito também de filosofias orientais, e num livro que chama Bhagavad Gita, acho que é indiano, tem uma frase que eu acho muito bonita, que se refere à consciência. Ele diz assim: perecíveis são os corpos, esses templos do espírito, eterna, indissolúvel e infinita, é a alma que neles habita. Então ele se refere à alma como se fosse a nossa consciência, aquela que nunca vai mudar. E aí, quando a gente tem uma religiosidade,
a gente pensa assim, seria a imagem e semelhança de Deus em nós, já que a física fala agora que o mundo seria o universo seria uma grande consciência, uma força, a gente receberia essa consciência como os fios como um cabo recebe de um satélite. E aí a gente pensa, realmente, se nós somos energia, se existe uma lei aí, que eu não sei de onde vem, mas diz que na energia nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então nós... Nós também somos energia, os nossos átomos, as nossas células, tudo é energia, e então nós somos também eternos. E aí um outro autor oriental fala assim, nós viemos de um passado sem princípio e vamos para um futuro sem fim. Porque a energia não só se transforma e não acaba. E isso vem confirmar a religiosidade. Eu acho que todas as religiões falam que a gente é imortal. Com certeza, sim, menos o budismo, né? Mas para o cristianismo, isso faz parte da nossa profissão de fé. Porque a senhora trouxe o conceito de alma, e ali nós temos já em São Tomás de Aquino, esse grande doutor da Igreja Católica do século XIII, que dizia que a alma, em certa maneira, é tudo. Então, a síntese daquilo que nós somos é a nossa alma, que para Tomás de Aquino e também para a Igreja Católica, ela é imortal. Aristóteles também, que é um grande filósofo ali do século V a.C., ele dizia que não é o corpo que contém a alma, mas é a alma que contém o corpo. Então, o que me faz levantar da cama de manhã não é a minha pulsão sexual, como diria Freud, mas é a minha alma. É a minha alma. Então, a alma é princípio do ser humano, e essa alma é imortal. Eu acho que o senhor lembra uma vez que um grupo de alunos, que eram meus alunos, eu fui lá na paróquia do Espírito Santo assistir, que eles falaram sobre as 5 vias de Tomás de Aquino. Eles falaram de uma que era causalidade, e eu achei muito interessante, porque é como se fosse assim, precisa existir a substância para que exista a sombra. Então eles comparavam, como que eu vou dizer, existe uma força maior, existe Deus ou não existe? Pois seríamos nós as sombras seríamos nós a consequência ou a sombra de uma... Se não existisse a substância, não existiria a sombra dela. A sombra dela é verdade. Então tudo é uma prova de causalidade, né? E aquilo eu achei muito interessante, porque a gente pode dizer que a gente é uma centelha, ou que a gente tem uma imagem e semelhança dessa força maior que mantém o universo, que mantém a nossa vida, né? Visto que nós não sabemos como estão funcionando nossos órgãos. Se dependesse de nós, não saberíamos fazer o ar que nós respiramos, nem o funcionamento do nosso organismo. Então a gente está mesmo nas mãos de uma força maior que nos faz ser, é verdade. A senhora lembrou aí da via da causalidade, que das 5 vias do Tomás de Aquino é a segunda via, né, que diz que no nosso mundo tudo precisa de uma causa para ser, né? Mas que nós não podemos andar ao infinito nos perguntando pela causa. É necessário parar. E quando nós paramos, a gente encontra uma causa não causada. E essa causa não causada só pode ser Deus. Tomás de Aquino ele vai dizer. Isso aí faz com que a gente fique mesmo assombrado com o mistério da nossa existência. Por que eu estou aqui? Por que eu existo nesse tempo, nesse lugar, nessas circunstâncias, né? Então, eu acho que a psicologia, a filosofia e até a teologia, a religião, elas se encontram. É interessante, professora Zélia, que a Igreja Católica na sua liturgia caminha para o Pentecostes, né, que é a vinda do Espírito Santo. Então, na teologia católica, o Espírito é o responsável, né, hoje por tudo aquilo que existe, por todo o movimento. Então, o dinamismo da realidade vem do Espírito Santo. E aí eu via em algum lugar uma comparação dizendo que o carro, ele pode ser de último tipo, um carro muito caro, mas ele vai precisar da bateria. Porque quem vai dar aquela faísca para o carro ter a combustão para andar será a bateria.
E nessa analogia seria o Espírito Santo, essa faísca. A senhora falou de faísca aqui também hoje, né? Então essa faísca que nós precisamos é o próprio Deus, que faz com que a gente seja. Para falar um pouco ainda de desejo, professora Zélia, eu lembro aqui Santo Agostinho, que dizia assim, né, o meu coração ele está inquieto enquanto não repousar em Deus. Então, o grande desejo de Santo Agostinho é estar com Deus. A senhora acha que para o ser humano, essa peça que falta nesse quebra-cabeça seria Deus? Olha, o senhor sabe que eu tenho lido alguns livros de física quântica e esses livros, esses autores, eles dizem que o nosso cérebro, não adianta a gente ter a informação porque a gente leu, porque a gente conheceu. A gente tem que se sentir, que experimentar vivencialmente, visceralmente, uma situação desejada pela gente antes de pedir, antes de receber. A gente não é o ver para crer, é crer para ver. Tem que acreditar primeiro. E eu não entendi, às vezes, algumas frases que eu via na Bíblia, de dizer assim, eu não sei exatamente como, mas era assim, aquele que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. E aí eu pensava, mas isso aqui eu não entendo, coitado daquele que não tem, ainda vai ser tirado um pouco dele. Mas agora eu entendo isso. Se a gente acreditar que as coisas vão dar certo, que a gente vai receber uma graça, resolver um problema, se a gente acreditar, aí o cérebro da gente, ele aceita aquilo que a gente experimenta. A gente tem que experimentar no sentimento, e não adianta. E aí que eu vim a entender isso. Realmente, para uma pessoa que é pessimista, que acha que nada vai dar certo, que é negativa, parece que as coisas não dão certo mesmo, porque ela está experimentando aquilo. Mas se a gente acreditar e tiver o sentimento, como que eu seria se eu fosse uma pessoa tranquila, feliz? Então não é eu falar isso, é eu experimentar visceralmente. Como eu seria se eu pudesse estar passeando num país que eu quero? Mas não é eu pensar nesse país, é eu pensar a partir de estar já nesse país. Aí o meu cérebro aceita isso e isso vem a acontecer. Então, é aí essa frase, até aquele que tem pouco, até o pouco que tem, não é que Deus vai tirar aquilo da pessoa. A própria pessoa se sabota. A pessoa que não podendo, ela primeiro quer ver acontecer para depois ela acreditar. Mas ela não tem essa experiência ainda no sentimento. Ela não tem a experiência. Então eu acho que tem a ver com essas coisas, essa coisa da energia positiva, da consciência, não é? Porque a gente sente que as pessoas são energias mesmo. Na frente de uma pessoa pessimista, negativa e triste, a gente acaba sendo contaminado por essa negatividade. E na frente de uma pessoa calma, serena e feliz, a gente vai para cima também. É contagioso, né? Tá bom, professora Zélia. Que maneira ótima para terminarmos aí o nosso programa, esse episódio, com essa motivação da professora Zélia, né? É necessário, né, que a experiência aconteça para que o nosso cérebro reconheça que isso pode ser possível. Então experimente ser feliz, experimente ser alegre, experimente realizar os sonhos que estão no seu coração. E isso já é aí um primeiro passo, né, para você realizá-los, né? Então, que bonito, né, nós fecharmos hoje o nosso programa com essa chave do otimismo. Professora, muito obrigado, foi assim, excelente entrevista. Quem sabe nós poderemos aí num futuro não muito distante, né, trazer a senhora aqui de novo e conversarmos mais sobre esses assuntos que tanto interessam aí o nosso povo. Eu acho que eu comecei eu nunca fiz isso, é a primeira vez que eu vejo uma câmera na minha frente, então eu peço desculpas pelas dificuldades iniciais. Depois eu esqueci da câmera, prestei atenção só no senhor. Não, mas foi excelente. Professora, muito obrigado. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Até o próximo episódio do programa Filosofia para a Vida, a filosofia aplicada no cotidiano e no nosso dia a dia. Até mais.